Olá, meus amores, tudo bem? Vou fazer esse vídeo hoje. Tô indo agora a- até a casa de uma pessoa muito importante pra mim. E durante o caminho, que é em Porto Alegre, e durante o caminho eu vou contar umas coisinhas pra vocês, fazer esse vídeo. Que muita gente me pergunta, muita gente tem curiosidade, muita gente vive me perguntando e me questionando isso. E eu vou contar um pouquinho, dar uma pincelada rápida para pôr aqui na minha página do YouTube, no canal, sobre como foi e como foi o início da minha transição de menino para mulher trans. Então vamos lá. Muitos e muitos anos, desde pequena, eu sempre tive muita vontade de me vestir de mulher, de me vestir de menina. Tudo que era feminino me agradava, tudo que era mais delicado me agradava. E eu sempre via na mulher esse lado que me fascinava mais. Fui crescendo, uma família bem conservadora, mas uma família muito boa, muito bacana comigo. E o tempo se passou e eu tive um encanto pela arte do transformismo, pela arte da drag queen, pela arte de performar. E isso me encantava, colocar a admiração que eu tenho, que eu tinha sobre o ser mulher, o estar mulher, dentro de uma arte. Uma arte de dublar, uma arte de performar, uma arte de transitar do masculino pro feminino, e transitando do masculino pro feminino, fazer ainda algum projeto artístico em cima. Isso era uma coisa que me deslumbrava muito. Eu olhava muito show de calouros, eu olhava muito os programas que tinham na época do Silvio Santos com drag queens. Na época não eram bem drag queens, eram transformistas. Olhava os programas do Chacrinha, esses programas antigos, que sempre tinham personagens de homens que se vestiam de mulher para performar, para viver aquele momento de estrela, aquele momento de glamour. E isso foi crescendo. Eu já tinha todos os meus anseios, todas as minhas vontades e deslumbres, e aquilo deixava ainda mais a minha curiosidade ficava ainda mais aguçada com isso. E o tempo passou e eu cresci, e eu comecei, pouco a pouco, provar uma roupa feminina, provar alguma coisa e outra de maquiagem. Vou pagar o pedágio agora, gente. Olá, boa noite. Não precisa, obrigada. Não vamos pegar o recibinho porque estamos em épocas de Covid e a gente tem que se cuidar, né, gente? Acho que assim tá melhor. A luz vai ficar mais suave pra mim continuar falando, porque eu tô na RS. Então, o que acontece? Eu via tudo aquilo e eu comecei a ter uma aproximação
Tô ajeitando aqui as luzes, daqui a pouquinho eu consigo achar uma base mais ou menos. Se eu botar muita luz me atrapalha pra dirigir, não vai ser legal. E eu comecei a ter essa aproximação com a vestuária feminina. E isso sempre me chamou muita atenção. Sempre que eu podia, eu queria passar um esmalte, nem que fosse escondido dos pais, porque isso de certa forma era proibido, era coisa de menina. Então isso tudo tinha que ser velado, isso tudo tinha que ser por baixo dos panos, isso tudo tinha que ser com muito cuidado para ninguém ficar sabendo. O tempo passou e eu comecei a me vestir de mulher pra fazer, pra ir brincar entre amigos, pra performar, fazia assim jantinha de amigos, fazia, hoje eu vou tinha comprado uma peruca com um amigo meu, eu ia nas festas já, em festas de LS, em festas na época nós chamávamos festas de LS, boates de LS. Eu conheci amigos e tal, e comecei a frequentar as casas noturnas gays e tudo mais. E o auge do que mais me encantava era o momento dos shows, das performances, porque eu via tudo aquilo que eu sempre tive vontade de estar fazendo na frente dos meus olhos. Aquela vontade de me vestir de mulher, de subir num palco, de fazer toda aquela produção, começava sempre a bater mais forte. Fiquei um pouco enrolada nessa parte para falar. Passou um tempo, eu comprei uma peruca bem simples, porque na época o acesso a essas coisas também era um pouco delicado, principalmente na cidade onde eu moro. E eu consegui um calçado de tamanho maior, eu consegui roupas, eu consegui tudo que eu precisava para mim me vestir de mulher. Tudo escondido, mas a vontade era exteriorizar isso, era que todo mundo visse. A vontade não era que isso ficasse no velado. Entre umas jantas e outras, que eu ia me vestir de mulher pra gente dar umas risadas e tudo mais, chegou um ponto que eu disse, não, vamos começar a ir pra umas festas vestidas de mulher pra ver como é que a gente fica. Vamos, então tá, a gente se montava, ia pras festas, era eu e mais uns quantos amigos meus, nós íamos pra Vitrô, que são festas aqui de Porto Alegre, nós íamos pra Vitrô, nós íamos pra Enigma, que hoje não existe mais, nós íamos pra os Sungas, antigos Sungas, nós íamos pra várias boates, nós íamos pra festas alternativas de GLS da nossa região, tudo montada para ter aquele momento de transformação, e era meio que uma prova entre uns e outros de quem ficava mais bonita, de quem conseguia translar do masculino pro feminino melhor, de quem recebia mais elogios e tudo mais. E aquilo era fantástico. E o tempo passou. E a gente continuava nessa brincadeira. Brincadeira que a gente levava bem a sério e que nos dava muito gosto. Para uns mais, para outros menos. E o bacana é que isso às vezes também incentivava outras pessoas. Poxa, se ela pode, eu também vou ficar bonita, eu de repente também vou conseguir, eu também vou provar pra mim, vou me testar.
E foi passando. Chegou um momento que eu resolvi que eu queria mais. Que eu queria, então, já que aquele friozinho na barriga já tinha passado, já que eu tinha provado pra mim mesma que eu ficava bem vestida de mulher, que eu conseguia trabalhar bem uma maquiagem, trabalhar bem um cabelo, trabalhar bem uma roupa, trabalhar bem uma atitude e tudo que gerava em torno daquilo ali pra mim, pra nós podermos tanto... Eu vou entrar aqui, agora eu vou prestar um pouquinho de atenção. Tudo que a gente precisava para aquilo ficar do jeitinho que a gente queria, e a gente ficava naquele duelo. E o tempo passou e eu disse, não, eu quero mais. Agora eu quero subir num palco. Mas como é que eu vou subir num palco se só sobem aos palcos artistas que já têm o seu lugar? Aí esperei uma oportunidade. Dentro de uma oportunidade e outra que a gente tinha uma danceteria, tem uma danceteria que ainda existe hoje, que é o Vitrô Club, em Porto Alegre. E lá, quando tu fazia o teu aniversário na danceteria, tu comemorava teu aniversário lá, tu podia escolher nessa noite os dias, os artistas que tu queria fazer um show na noite do teu aniversário. E daí ali que eu me agarrei. Tudo que amigo meu que ia fazer aniversário, eu dava um jeito de tontear essa pessoa, de fazer de tudo, infernizar ela para que ela fizesse aniversário lá, chamasse quem ela quisesse para fazer show, mas me chamasse para fazer show. Porque era a deixa que eu tinha de conseguir entrar nessas casas noturnas e ter o meu momento. E isso era muitos anos atrás. A moda era diferente, as coisas eram totalmente diferentes. E eu comecei, fiz um show, fiz outro show, horríveis, produção horrível, tudo muito medonho. Eu achava que tava linda, que tava arrasando, que tava bonito, mas eu não tinha noção de muita coisa. A noção que eu tinha era uma noção totalmente tenebrosa de tudo que podia ser belo para um show business. Mas eu tava conseguindo ir, eu não ganhava cachê, eu não ganhava nada. Eu só faltava dar bolo para as pessoas levar e fazer o aniversário na boate para mim poder fazer show. Porque eu queria ter aquele meu momento, porque aquele momento para mim era glorioso. Era de nervos, era de glória, era de tudo. E eu queria aquele momento. Chegou um ponto que isso também não me bastava mais. Consegui fazer participação em fórum social, onde eu pudesse dar um jeito de performar. Eu tava ali tentando. O tempo passou, eu continuei nessas funções, só que isso daí já não era mais o suficiente. Eu precisava me testar além, porque aquilo não era o bastante pra mim. Aquilo era muito tranquilo, aquilo era muito básico, aquilo era... Não era prazeroso ao ponto de disputa. Então eu resolvi que eu ia entrar por concursos. Entrei em concursos de uma danceteria chamada Enigma,
se eu não me engano, Enigma Sensation. E era a feira das drags, eram N concursos. Essa danceteria era conhecida numa certa época pela quantidade de concurso que tinha pra fazer as bichas fazer show de graça e não precisar pagar cachê. Mas eram concursos e eu vou abastecer, gente. Entrei na fila de abastecer. E eram concursos e eu tava ali. Deixa eu ajeitar a câmera. E não interessava. O importante pra mim era estar no palco de uma outra forma, sem ser toda aquela presepada de estar induzindo as pessoas a fazer aniversário, a tentar uma brecha, uma coisa e outra. Eu tinha que me testar. O meu show ainda não era bom. O meu show ainda era medonho. A minha produção ainda era medonha. Eu achava que não. Eu achava que isso era que eu era maravilhosa, que eu tinha chances. E comecei um concurso, outro concurso, um concurso, outro concurso, um concurso, outro concurso. Eram concursos com 10.812 eliminatórias. Era assim, ó, era uma enrolação pra te segurar, mas eu me sentia, porque eu estava no casting da casa, nem que fosse pras eliminatórias e eliminatórias 1000 dos concursos que tinham lá. Passou. Eu disse, não, isso não tá bacana. Eu preciso ir mais. Só que não era daquele jeito que eu precisava. Daí um dia eu resolvi, tava com uns amigos meus numa casa de shows que nós íamos todos os domingos. Ai, o moço me chamando e eu aqui conversando com vocês. E nós íamos todos os domingos. Só um momento, pessoal. Tá bom aí, moço? Tá bom aí? Sem comum, por gentileza. Tem. E daí eu resolvi entrar pra essa danceteria, que era no Vitrô. Tinha concursos mil, eu adorava ir nos dias sem dar comum. E eu resolvia e em todos acompanhar, assistir, até que o dia eu resolvi que eu ia participar do concurso. Participando do concurso, porque eu olhei e disse, nossa, eu também posso, eu também vou. Resolvi ir lá. Os meus amigos começaram a me botar muita pilha. Tu vai, tu vai ser legal, tu vai conseguir. Mas eu não tava acreditando. Eu era muito gorda. Eu não me achava bonita. Eu não tinha produção. Eu não tinha nada que encantasse. Eu tinha essa noção. Mas eu disse, eu vou participar, né? Fazer o quê? Então, participei. E pra minha surpresa, nessa primeira eliminatória que eu participei, eu ganhei. Ganhando esse concurso, eu pensei, bom, vai ter uma outra eliminatória dali a 2, 3, 4, 5 semanas, eu não lembro certo, porque faz tempo. E daí eu... Crédito, meu anjo. E daí eu acabei ganhando naquela... aquele dia. E daí dali uns dias teve a segunda eliminatória, né? E eu participei. Não precisa de via. Obrigada.
E eu participei dessa eliminatória, toda enrolada. Ai, eu acho que alguma coisa aconteceu. Mas não matei ninguém. Eu acabei ganhando na primeira e fui pra segunda. Na segunda, eu não acreditei que eu fosse ganhar. Eu achei que na segunda eu já tinha certeza de que eu não ganharia nada. Porque eu achei que foi sorte. Eu achei que eu ganhei por sorte, eu achei que eu ganhei porque no dia não tinham candidatas tão boas. Eu achei que eu ganhei aquele dia por mera sorte, mera casualidade. Fui para aquele outro dia, só que daí eu mesmo sabendo que eu não ia ganhar, eu fiz uma produção maravilhosa. Eu fiz uma produção, eu pedi ajuda de uma grande amiga minha, da Gisela Bilt, que eu amava de paixão, amo de paixão. E a Gisela disse: mana, vamos fazer um negócio de si e tu vai tá linda. Ela me ajudou com caldas de acetato, com strass, com tudo que eu precisava. Me deu dicas de maquiagem. Eu não lembro agora se nessa ocasião foi ela quem me maquiou ou foi um dos meus amigos. Eu acho que foi um dos meus amigos que me apoiava, que ia sempre nos domingos comigo, que acabou me maquiando, porque a minha maquiagem era horrorosa. E eu cheguei lá com uma produção bem diferente do dia que eu tinha ganho a primeira vez. Daí eu fui pra final, né? Teve uma candidata que fez a mesma música que eu. Levou bailarinos, levou mil e uma produções. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, ela foi na minha frente. Eu era das últimas que ia se apresentar. E eu pensei, meu Deus do céu, além de ter uma pessoa que já fez a mesma música que eu ainda tô sozinha, tô com essa roupa básica. Ela fez com introduções ao show, com mil e uma coisa, com produções mil. Eu disse, já perdi. Se for pra alguém ganhar, é ela que vai ganhar, não vai ser eu que vou ganhar. Porque a gente já tá fazendo a mesma coisa. Eu tô com menos produção do que ela, mas eu tava desproposital mesmo. Entrei, chegou a minha vez, entrei. Fiz meu show, entrei, carão, dublagem, bateção de cabelo, que eu sempre gostei bastante daquela agitação toda, e joga cabelo, arranquei uma roupa, tava com outra por baixo. Entrei fazendo uma música chamada Freedom, e eu tava com um visual que lembrava assim a Estátua da Liberdade. Eu tava num contexto bem bonito, mas no meu olhar crítico eu tava muito abaixo de todo mundo. Então, óbvio que eu não ia ganhar. Chegou no final, eu tinha obesidade mórbida, uma obesidade mórbida na época. E além de tudo, eu era muito gorda e eu tinha um preconceito muito grande em cima de ser muito gorda. E isso também batia na minha cabeça. Uma gorda não vai ganhar esses concursos.
Mas eu tô aqui porque eu quero incomodar um pouco, eu quero bater umas fotos, eu quero uma produção. Aquela velha história de lá de trás, eu quero esse momento meu no palco. Eu tô num engarrafamento, gente, que tá babado. Quando a Suzy B, hoje Suzy Rafaela, tava anunciando as vencedoras, ela começou anunciando do último lugar pro primeiro. Então, quando anunciou o último, eu ainda tinha esperança de entrar. Quando anunciou o outro, eu ainda tinha esperança de entrar. Agora eu não lembro se tinham 3 ou 4 lugares. Quando ela chegou pro último lugar, eu já tava pensando, eu tava olhando longe, eu não prestava nem atenção nela, nem no público. Nós estávamos todas as candidatas no palco. E eu só tava pensando se eu ia comer uma laminuta ou um fricassê quando eu saísse dali. Que é uma danceteria, alguns conhecem, outros não, que tem uma cozinha maravilhosa, que tem tipo um bistrô junto, e te servem pratos maravilhosos. E eu tava pensando se eu ia comer aquela laminuta maravilhosa deles ou se eu ia comer um fricassê maravilhoso que eles servem lá também. Era a minha preocupação, a gorda só queria saber disso. E eu olhando longe, esperando, ansiosa pra ela logo liberar aquilo ali e eu poder ir comer. E ela chamou, eu usava um nome na época de Agatha Power. Eu não usava o nome que eu uso hoje de Joyce Krumenauer, eu usava o nome de Agatha Power. Tive vários nomes, mas isso eu conto uma outra hora. E ela chamou pro primeiro lugar Agatha Power. E eu olhando pro meio do nada, pensando na minha cabeça o que eu queria comer. E louca pra sair dali, porque eu não ia ganhar. E ela chamou Agatha Power. E eu olhei pra ela. Oi, o quê? E ela, bicha, tu ganhou! Acorda! E eu não tinha me ligado disso. Ela me chamou 2 vezes. E eu tava num transe, porque eu na minha cabeça eu não ia ganhar aquilo ali nunca. E quando ela me chamou, e eu sou sincera, vou ser sincera aqui no que eu vou dizer, eu achava sempre que tinha a pataquada no meio. Aquele dia eu mudei a minha visão de muita coisa nos concursos, porque a gente sempre olha e acha que tem pataquada. Óbvio que existem concursos com pataquada, mas na minha cabeça, mas capaz, é as amigas de fulano, as amigas de ciclano. Eu não conhecia bem nenhuma pessoa, eu pensava, é amiga do fulano que vai ganhar, amiga da ciclana que vai ganhar. Ah, fulano é muito amiguinha da ciclana, é ela que vai ganhar, isso aqui já tá tudo escolhido. No meu ponto de vista era isso. E mais todo o resto da história. Eu disse, capaz, não vou ganhar nunca. Quando ela me chama pela segunda vez, e tipo, te acorda, tu ganhou. Eu olhei pra ela e fiquei assim, ó, sem reação. Eu olhei pra ela, eu olhei pras pessoas, eu fiquei sem reação, eu não sabia o que falar, eu não sabia o que dizer. E eu tava ganhando o meu primeiro concurso numa casa realmente conceituada, numa casa que então eu vi que era séria, porque até hoje eu não sei como eu ganhei, porque eu, no meu olhar crítico, eu estava tinha pessoas que estavam muito melhores do que eu, mas foi meu dia. E outra, eu não tinha amizade com ninguém. Se ainda, às vezes tu até entende que tu tem amigos que vão estar no júri, que não deveriam, mas muitas vezes não, ela é minha amiga, vou dar uma nota boa, mas nem isso, eu não conhecia ninguém, eu não tinha amizade com ninguém. Então foi um baque, foi um choque, foi uma loucura. Eu fiquei enlouquecida e aquilo me deu um gás e eu comecei a cada vez mais querer fazer show, querer participar de concurso. E ali, naquele concurso, a Suzy já me disse o seguinte: eu quero que tu volte. Agora eu não me lembro se era na semana seguinte,
Não, era no dia seguinte, isso era um sábado, esse concurso era num sábado. Vitrô lotado. E ela disse, eu quero que tu venha amanhã se apresentar conosco aqui de novo, fazer esse teu show de novo. E performar de novo pra nós esse show, pra nós te anunciar pra todo mundo novamente que tu é a vencedora. E eu ali comecei o meu primeiro cachê. Mas eu me achei a estrela. Eu ganhei um concurso, eu já estava sendo convidada pelo Vitrô para performar novamente. A Suzy me convidando, o Beto me dando os parabéns, que é o dono do Vitrô, o alemão, aquela galera toda. E eu assim, ó, em choque que eu tinha ganho. Dali pra frente, a minha vontade de quero mais, quero mais, quero mais aumentou, 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 aumentou. E eu comecei a fazer show no Vitrô. Eu comecei a fazer shows também no Enigma. Eu comecei a fazer shows no Indiscretos, são casas noturnas. Eu comecei a fazer show em Parada Gay. Eu comecei a fazer shows em outras festas da minha região, contratada. Eu comecei a ser contratada pra muita coisa. Muita coisa no 0800 também. Muita coisa com cachê de nada, com certeza. Mas o que me importava não era cachê. O que me importava era aquele momento que eu estava sendo Ágata num palco, que eu estava sendo a Ágata. Eu era muito entranhada, eu era uma pessoa muito entranhada como menino. Eu chegava a andar corcunda de tão entranhada que eu era. Eu era inibida. E quando eu estava de Ágata, eu era uma outra pessoa. Totalmente diferente. Eu julgava isso ser por conta do personagem que eu vestia. Eu sempre achei que era o personagem. E comecei a melhorar minhas produções. As minhas produções começaram a ficar luxuosas, começaram a ficar lindas. Melhorei minha maquiagem, melhorei meus cabelos, comecei a fazer coleções de perucas e cabelos e comecei a trazer material de São Paulo para fazer produção, comecei a ter visão e aquilo foi um estouro para mim começar a fazer as coisas e começar a ter uma satisfação pessoal de começar a ver qualidade no que eu fazia, mas eu ainda não tinha o padrão que eu queria. Sempre fui bastante crítica comigo nas coisas. Tudo eu sempre queria chegar num ponto. Eu chegava naquele ponto, aquele ponto não tá bom pra mim, eu tenho que passar desse ponto. Então eu sempre fui muito autocrítica com as coisas. Todo mundo dizendo que tava lindo, que gostou, que eu arrasei, e eu dizendo não, isso aqui, isso ali não tava bom. Ai, ninguém notou. Eu notei. E se eu notei, não tá bom. O resumo da ópera é: eu comecei a construir um nome como drag queen, como performance em Porto Alegre. Eu cheguei num ponto que eu saía vestida de Ágata quando eu tinha show. Eu saía vestida de Ágata quando eu não tinha show, só que numa versão um pouco mais feminina e não tão exagerada, porque daí eu comecei a construir a Ágata do dia do show, extremamente exagerada e produções 1000, e daí a Ágata que ia se fazia ser vista nos outros dias que ela não tinha show, numa versão mais feminina, uma versão feminina bem glamourosa, mas uma versão mais tranquila, não tão exagerada. E quando eu me dei por conta, era quase só a Ágata. Em dias de semana, não. Eu trabalhava, eu era menino. Final de semana é que a Ágata surgia para eventos, para festas e tudo mais. Fomos pra praia
num verão desses, uns 12, 13 anos atrás, mais ou menos. Eu não tô bem de datas. Nós estamos agora no ano de 2020, né? Então, uns 12, 13 anos atrás, mais ou menos, fomos pra praia, eu e uns amigos meus. Locamos uma casa e resolvemos passar uns 10, 15 dias de veraneio nas nossas férias. Eu trabalhava em salão, meus amigos trabalhavam em outras áreas, cada um. E eu disse, vou levar a mala da Agatha junto. Vou levar a mala da Agatha junto, porque vai que a gente queira ir num lugar, alguma coisa, e eu acho que convém ela ir. Eu não sei a quem que eu tava tentando enganar, porque é óbvio que eu tava levando a mala da Agatha, porque eu ia fazer a Agatha sair quase todo dia do armário, digamos assim, que ela ia surgir de dentro da mala quase que todo dia. Era uma mala pra mim gigantesca, era uma mala gigantesca de produção de mulher, de perucas e de maquiagens e de até os perfumes dela ela tinha. Então foram uns dias de férias assim que a gente ferveu horrores. E era nítido o meu prazer em estar vestida de mulher. Por mais que isso para muitas pessoas fosse ridículo, por mais que para muitas pessoas isso fosse asqueroso, demoníaco, escabroso, para mim era o melhor momento do meu dia. Eu pesava em torno de uns 148 quilos. E quando eu tava de Agatha, eu me sentia um mulherão da porra. E uns amigos meus, e esses meus amigos me disseram, fulano, que isso num outro vídeo eu falo, fulano, por que que tu não vira Agatha? Por que que tu não vira travesti? Na época eles me falaram, por que que tu não vira travesti? E eu disse, vocês são loucos? Capaz, eu gosto é disso aqui, eu gosto é de sair, me divertir, eu não gosto de ser Agatha 24 horas, isso não é. Eu gosto é dos palcos, isso aqui é uma extensão do meu personagem, pra popularizar ele. Comecei a achar mil e uma desculpa. E sempre muito nítido, eu de menino retraído, eu de menino cabisbaixo, eu de menino corcunda, eu de menino sem vaidade nenhuma, sem nenhuma vaidade. E eu de Agatha era um brilho, era uma luz, era uma coisa só. Isso foi em janeiro, fevereiro, algo assim, início de ano. E eles, mas capaz que não, tu gosta, isso aí tá na cara que não é só isso, tá na cara que eu xinguei, eu briguei, eu fiquei acho que um dia meio que de viração com eles, assim, braba, xinguei horrores, dei uns berros, uns gritos, ficou um clima bem chato, mas como somos amigos, aquilo passou, foi questão de um dia, meio-dia. Um belo dia de junho, passou meio ano, mais ou menos, no próximo junho, e eu matutando várias coisas na minha cabeça. Um dia eu acordei numa segunda-feira e disse, chega, eu não vou mais me enganar. Eu não vou mais me enganar. Quem que eu tô tentando enganar? Eu tô tentando enganar a mim, que sei que tô criando sempre mil e uma desculpa. Não, né? Eu vou fazer essa transição. Eu vou ser uma mulher trans, eu vou ser uma travesti, eu vou fazer essa mudança. Eu não vou mais ser menino.
Só que daí vieram outros monstros. 148 quilos. Esses 148 quilos não me deixavam uma pessoa resolvida. Eu queria ser uma mulher dentro do padrão. Hoje eu noto que muita coisa também era em torno de que eu comia tanto, eu engordava tanto, de tanta ansiedade. Eu descontava as minhas vontades, os meus anseios, a minha frustração em comida. A minha vontade de tudo isso trancada dentro de mim, eu descontava comendo. Porque hoje eu tenho muita coisa que eu desconto comendo. Mas a questão não era só estética. O nível de gordura que eu estava, porque eu não sou uma mulher magra, eu sou uma mulher rechonchudinha, gordinha, sempre. Eu não sou uma mulher filé, uma mulher magra. Então, eu sempre fui maior, mas eu era numa proporção mórbida. Eu era ofegante, isso não fazia bem nenhum pra mim. Então eu tinha que, por estético e saúde, mexer nisso, porque eu não ia querer ser uma mulher. Eu queria fazer essa transição, mas eu queria fazer essa transição de uma forma que todo mundo me colocasse nossa, como tu mudou. Realmente, não existe mais aquele menino de forma alguma, nem de corpo, nem de mente. E existe agora uma outra mulher com outro corpo, com uma outra cabeça, com uma outra visão de tudo. Eu queria matar totalmente o que eu era e construir totalmente o que eu sou. E daí começou a função de peso, começou na minha cabeça a função de seios, de silicone, de plástica de barriga, porque eu tinha que emagrecer, mas se eu emagrecesse, eu ia ter uma saia de pele para tirar, eu ia ter um monte de coisa para mexer. Eu tinha que trabalhar minha boa vontade, eu tinha que trabalhar uma reeducação alimentar, eu tinha que trabalhar um plano econômico para juntar, para fazer as minhas cirurgias plásticas, porque eu trabalhava, eu tinha meu emprego e tudo mais, mas mesmo trabalhando na época era muito caro, muito mais caro do que hoje em proporção tu fazer esse tipo de cirurgia. Então dei o primeiro passo, comecei a fazer uma dieta por conta própria, comecei a procurar cirurgiões para ter ideia de valores, comecei a fazer esse mesh. Os primeiros cirurgiões que eu fui, eu quase desisti de tudo, porque era muito fora do valor que eu tinha condições de juntar. E eu quase morri fazendo dieta. E eu emagreci assim a 2-3 quilos. Eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir juntar nem dinheiro, eu não vou conseguir emagrecer, eu não vou conseguir fazer nada. Isso vai demorar uns 10 anos pra mim conseguir. E então eu vou ter que desistir. Não tá tudo dando errado. É muito dinheiro, eu tô morrendo de fome e não consigo emagrecer. É uma loucura só, uma coisa dando errada. O que eu fiz? Fui além, mais médicos. E eu disse, não, eu ainda não tô fazendo a coisa certa. Além da dieta, eu restringi mais a dieta. Comecei a buscar dietas com a ajuda de pessoas que entendiam da coisa. Comecei a fazer academia, comecei a me esforçar, comecei a cuidar cada detalhe dessa alimentação e comecei a fazer esportes
e comecei a ver emagrecimento com mais velocidade. E isso me deu mais vontade e eu quis emagrecer mais e quis emagrecer mais, aquela competitividade que eu sempre tive comigo. E é isso que eu precisava. E eu, junto com essa função toda de emagrecimento e competitividade comigo mesma, em chegar num corpo melhor, em chegar numa saúde melhor, eu achei um médico que eu não tinha ido ainda, porque eu achava que ia ser muito mais caro que os outros médicos, porque ele fazia os corpos das maiorias das transexes, das travestis e das, enfim, todas que eu conhecia. E eu pensava, não, o cara faz tão bem esse trabalho, eu nem sei se eu vou lá, porque vai ser muito mais caro ainda. Mas eu vou, mais R$200 numa consulta, não vai ser isso que vai me deixar pobre. Marquei uma consulta e pasmem, ele estava cobrando mais ou menos a metade do que os outros estavam cobrando. Ali eu vi uma luz. Eu estava emagrecendo, eu consegui um valor melhor. Eu cheguei nele naquele mesmo dia e disse, eu quero deixar agendado. Isso já foi... Faltavam, eu acho que uns 4 meses pro final do ano. 3 meses pro final do ano. Sei que faltavam em torno de uns 4 meses pra data da cirurgia que eu marquei. E ele disse, eu já tava juntando dinheiro, né? Ia ter que juntar muito mais dinheiro. Não sabia como, mas eu ia ter que fazer brotar. E ele disse, mas tu tem que emagrecer pelo menos tantos quilos. E eu disse, meu anjo, eu vou voltar aqui com menos de 100 quilos. E ele me olhou com uma cara de duvido, mas tudo bem. Eu marquei a cirurgia pro dia 25, se eu não me engano, de janeiro. Do junho que eu decidi, janeiro, passou daí as sessões de janeiro, eu estava já agendando a cirurgia de prótese, de silicone no peito, lipoescultura, abdominoplastia, mais uma parafernália de coisas. Além dos outros médicos me cobrarem muito mais, eles não queriam fazer tudo isso numa vez só. Só que eu não ia ter condições de estar fazendo em mais vezes. Eu precisava de alguém que aceitasse essa loucura toda. E eu não tava nem aí se isso fosse perigoso ou não, porque eu queria muito. E eu não ia poder estar tirando férias no salão. Eu trabalhava de funcionária no salão. O salão que hoje eu sou dona do salão. E só que assim, ó, eu até poderia tirar férias, mas eu sempre fui muito caxias com o trabalhar. E eu não ia me predispor a ficar dali a 3, 4, 5, 6 meses novamente mais 2, 3, 4 semanas em casa me cuidando de cirurgia plástica. Então ele aceitou tudo. E eu disse, eu vou voltar com menos de 100 quilos. E eu tinha muito peso pra perder ainda. Eu tava imensa ainda. E nem o médico acreditou. Eu tomei shake da Herbalife de manhã, de meio-dia, de noite. De manhã, de meio-dia, de noite. De manhã, de meio-dia, de noite. A mulher que me vendia, não tô aqui ganhando fazer propaganda de nada, né? Eu tô falando as loucuras que eu fiz. E academia todo santo dia. Eu andava quase desmaiando. Mas chegou o dia 25 de janeiro. Eu tava com 94 quilos no bloco cirúrgico.
Só que dentre esse espaço da consulta e do dia do bloco cirúrgico, né, aí ainda aconteceram algumas coisas, umas situações muito engraçadas com a minha família, porque eu não falei nada pra minha família que eu ia virar trans, que eu ia fazer essa transição. E chegou novembro, dezembro, e eu não tinha feito. O meu plano era começar a fazer uma mudança de visual nesse tempo, para chegar ao dia 25 de janeiro eu ter feito uma mudança gradativa. Mas eu trabalhando que nem louca, eu preocupada com a questão de emagrecer, de juntar dinheiro, de mil e uma coisa, eu acabei me passando um pouco nessa gradatividade. Eu tava já num visual bem feminino, bem bonito, só que não era ainda o que eu queria. E eu disse, eu vou ter que acelerar esses ponteiros. Eu queria não chocar as pessoas, na verdade. E eu comecei a fazer lentamente demais essa transição. E quando eu me dei por conta, já estava em cima. De dezembro para janeiro, eu dei um pulo no meu visual. Chegou o Réveillon, a minha família não esperava, e eu já cheguei vestida de mulher, mas era meio andrógeno, tava assim uma mulher, rosto de mulher, cabelo de mulher, uma roupa meio que tu não identificava, era com leg, era uma veste leg, tava estranho, mas tava mais pro feminino, e dali do Réveillon pro dia 15 ou 18, agora eu não lembro, mais ou menos, deu uns 15 dias, eu fiz um salto geral da coisa. Eu terminei o salto visual que eu tinha que fazer. E eu tinha aí o aniversário de um irmão meu pra ir. Então foi um choque no Réveillon. E foi um choque ainda maior no aniversário desse meu irmão. Levei minha mãe nesse aniversário. Fomos eu e ela, né? E a mãe já tava a par de tudo. Minha mãe tava a par de tudo que ia acontecer. E ela super me apoiando, assim, super ajudando a esconder que eu queria fazer algo sem estar divulgando antes, pelo menos pra família. Eu tinha isso comigo. E eu só avisei a minha família. Aí daí nesse aniversário foi o baque, foi uma loucura, né? Foi uma loucura porque ninguém esperava. E já tinham alguns rumores, com certeza, né? Tu viu, tu vê. Porque eu não cheguei, não perguntei pra ninguém opinião pra nada. Eu não perguntei pra ninguém, em hipótese alguma, o que achava. Eu não comuniquei ninguém. Eu apenas deixei todo mundo, através do que estavam vendo, saberem o que estava acontecendo. Porque eu sempre tive uma noção de uma coisa na minha vida. A partir do momento que tu comunica algumas coisas, tu tá meio que pedindo um aval. E eu não tava querendo aval. Eu tava simplesmente mostrando o que eu já estava fazendo e que eu não estava pedindo permissão ou opinião a ninguém, seja dentro ou fora do meu meio. Resumo, choquei geral. Passou mais uma semana, eu tinha minha cirurgia, avisei a minha família inteira que eu ia fazer uma cirurgia, porque eu também não podia chegar em casa toda enfaixada, do nada, isso ia assustar.
E disse para os meus irmãos, olha, emagreci tanto, eu agora vou fazer uma cirurgia de lipo, de plástica de barriga, vou tirar coisas de onde eu preciso e vou colocar coisas onde eu preciso. Vou tirar de onde tem que tirar e vou colocar onde tem que colocar. Vou ajeitar o corpo que tá virado em pele. E daí um irmão meu, minto, daí eu fui no outro dia, eu peguei, fui pra clínica, fui pra casa de um amigo meu em Porto Alegre, um amigo meu, o Pedro, e eles já sabiam de tudo, os meus amigos já sabiam de tudo, os meus amigos pessoais, algumas clientes já sabiam, porque eu também fui falando suavemente, e elas foram vendo suavemente tudo isso, porque eu não queria causar choque. Eu queria um cuidado de fazer uma transição, que eu não estivesse hoje de menino, semana que vem elas viessem no salão e estivesse vestida de mulher 100% já. Eu queria uma transição por mim e por todo mundo, porque eu achei que isso ia ficar de melhor, de mais bom gosto também. Então, o resumo da história, fiz as minhas cirurgias. Cheguei na casa do meu amigo um dia antes, posei lá, fui de táxi e, se não me engano, fui de táxi sozinha. Minto, tô mentindo. Esse meu amigo me levou até a clínica, deu o nome dele lá, deixou o nome da minha família, depois voltou, porque era uma cirurgia bem demorada. No outro dia eu voltei, esse meu amigo tem reformas na casa, ele me levou, me pegou na clínica, toda feita, já toda remodelada, com silicone, com plásticas, com lipoesculturas. Inclusive eu estou indo para casa dele agora, casa do Pedro, que é um amigo meu de 500 mil anos já, que eu amo de paixão. Ele é o meu babalorixá hoje, ele é quem hoje eu confio pro meu lado espiritual. É uma pessoa que me conforta, é uma pessoa que sempre me ajudou bastante, é uma pessoa que eu amo muito. Chegando na casa dele, daí ele me buscou na clínica, e me buscando na clínica, ele precisou rapidinho passar em casa. Ele tava com uma reforma, ele tinha que esperar alguém chegar com alguma coisa, seria coisa de uma meia hora. Teve um episódio muito engraçado. Eu tava muito mal. Tu perde muito sangue, tu perde muita coisa, então tu fica mal. E eu nunca passei por isso na minha vida, né? Nunca tinha passado por uma cirurgia, ainda mais cirurgia tão grande, com tanta coisa. A minha cintura foi cortada, toda a minha cintura fora. Esse médico, o Dr. Rodrigo Vobeto, foi meu médico, eu amo ele de paixão. Tudo que eu fiz no corpo até hoje foi com ele, e o que eu ainda for fazer, eu quero fazer mais coisas, eu quero com ele. O Dr. Rodrigo Vobeto era da Clínica Silhouette, hoje é do Hospital Blood, cirurgia plástica aqui em Porto Alegre. Então, eu simplesmente na casa do meu amigo desmaiei. Foi um corre-corre, todo mundo tentando me reanimar. Me reanimaram, eu abri os olhos, eu olhei pra todo mundo e eu desmaiei de novo. Foi uma loucura. Ai, acho que eu passei num buraco, alguma coisa. Não matei ninguém de novo. Não machuquei ninguém. Foi uma loucura. E daí eu fui pra casa passando mal. Muito mal, muito mal. Queda de pressão, todo aquele elan todo que a gente tem da cirurgia. Cheguei em casa, toda enfaixada. A mãe já sabia, a minha mãe tava um pouco nervosa.
Eu acho que ela não esperava que ia me ver com faixas, que ia ver mancha de sangue no meu macaquinho da cirurgia, na minha malha da cirurgia. Ela tava um pouco apreensiva. Isso era num sábado de manhã. Eu fiz na sexta, no sábado de manhã, o meu amigo fiz sexta de manhã, no sábado de manhã ele me levou, eu desmaiei, isso e aquilo, tudo mais. E ele me levou pra minha casa, me deixou lá com todo carinho na cama. E daí de tarde, no sábado à tarde, tinha um monte de gente que queria já me fazer visitas. Umas porque sabiam de exatamente tudo que estava acontecendo. Ai, Porto Alegre tá cheio de buraco, gente. Não sou eu que dirijo mal, é a Avenida Farrapos, que é toda esburacada. E o resumo foi que foi meu irmão me ver, minha cunhada, minha comadre, que eu amo de paixão. Foi levar o meu afilhadinho lindo, que faz tempo até que eu não fui ver. Sou uma dinda desnaturada. Pra me ver ele. Foi uma galera que me ama, que gosta de mim, me ver. E daí foi o meu irmão Valdir, que é um irmão que eu tenho ele como um pai pra mim. E eu tinha muito medo da reação desse meu irmão. Na época eu acho que a gente sempre se gostou muito, mas eu tinha muito medo da reação dele. E eu tava no quarto, com o ar ligado, e uma cobertinha, uma mantinha me tapando toda, deixando só o rosto de fora. Chegou meu irmão, chegou minha cunhada, chegou mais gente. Tava todo mundo ali no quarto naquela hora, me visitando e conversando, e uma festa. E daí eu não mostrava os seios, e os seios eu coloquei 600 ml de silicone, é muito silicone pro peito. E mais o inchaço, eu tava com um morro aqui em cima. E daí o meu irmão, por tantas, ai, que bom que tu tá bem, então a gente vai lá. E ele disse assim, tá, tu disse que ia, e eu não mostrei pra baixo pra ninguém. A minha tia tava lá, foi muito engraçado. E o meu irmão me pergunta assim, ó, tu disse que ia colocar, tirar onde precisava, e onde tava sobrando, e colocar onde faltava. Foi algo assim que eu usei de termo. E daí o meu irmão disse, tu disse que ia fazer isso. E daí, tu tirou e precisou colocar em algum lugar? Eu olhei pra ele, abaixei a mantinha e disse, aqui eu coloquei. Mostrei o peito, né, tava um colo mega inchado. Eu disse, onde sempre faltou, onde sempre eu me senti mulher e eu precisava disso porque era uma parte de mim, onde sempre faltou, e outras coisas aqui também. Daí ele deu um sorrisinho, uma risadinha, e disse bem assim, o que mais importa, aí eu chego a me emocionar quando eu falo isso, o que mais importa e o mais importante nisso tudo é tu ser feliz. Se sempre faltou, se era isso que te faltava, agora não falta. E eu, como teu irmão, quero que tu seja muito feliz. Eu vou fazer um retorno aqui, gente. Eu tô quase chegando na casa do meu amigo. Olha, se eu cronometrasse, não ia dar tão certo aqui de fazer esse percurso e contar essa história pra vocês. E foi isso, gente. E daí a minha família super me apoiou. Esse meu irmão já adiantou para outros irmãos meus, olha, de hoje em diante não é mais Jonas, de hoje em diante é a Jo, é a Joyce. E a partir de
respeitem, tentem se... é uma decisão dela. E quem achar que não tá bom, vem conversar comigo. Mas a gente tem que respeitar a decisão da nossa irmã. Mas graças que os meus irmãos são maravilhosos. A minha família, eu não posso me queixar, uma família maravilhosa. E sempre me respeitou bastante em todas as minhas decisões. Sempre me respeitou bastante nas minhas decisões. E o que importa na minha família é caráter. E não como tu te veste, como tu quer ser, o que tu faz de ti. E eu acho que eu até acabei, eu tenho certeza, eu acabei inclusive sendo ainda mais ligada à minha família depois disso. Apoio da minha mãe, apoio incondicional desse meu irmão, da minha cunhada, da minha família. Eu não tenho do que me queixar de nada. E ali surgia, não Agatha, porque eu acho Agatha um nome muito pesado para um dia a dia. Eu queria uma coisa leve, eu queria uma coisa gostosa. E ali estava nascendo Joyce Krumenauer. E eu só tenho a agradecer à família que eu tenho, aos amigos que eu tenho, às clientes que eu tenho, porque todo mundo só me deu apoio. Eu fui uma pessoa abençoada, que enquanto muitas pessoas são colocadas para fora de casa, enquanto muitas pessoas são recriminadas, são tiradas do meio do convívio, eu fui muito bem aceita, eu fui muito bem tratada, inclusive ainda mais amada. E eu só tenho gratidão à minha família, aos meus amigos, a clientes, às pessoas no geral. E são longos anos já e poucos ainda que eu me sinto maravilhosa sendo Joyce Krumenauer. Então eu matei o Jonas e eu criei a Joyce. E hoje eu sei o que é ser plena, eu sei o que é ser feliz, eu sei o que é estar de bem comigo. Quem me conhece sabe que eu mudei, porque hoje eu ando de cabeça erguida. Hoje eu ando... nitidamente, o que me faltava não era... Eu buscava nos palcos, não era só a questão artística. Eu buscava nos palcos aquilo que estava dentro de mim e tinha que brotar de alguma forma. E a forma que eu achei para brotar essa mulher que tinha dentro de mim, que tinha na minha cabeça, que tinha nos meus pensamentos, era show, que foi um gatilho pro restante. E hoje eu conto isso tudo e dou risada de muitas outras coisas que aconteceram. Foi um resumo de 1 hora e pouca, mas foi um resumo, porque tem muita gente que tem essa curiosidade. Então tá aí, pra quem tem essa curiosidade de como é que foi. E quem gostou, se inscreve no canal. Quem gostou, dá um joinha. Quem gostou, ativa notificações, porque eu vou começar a contar muitas outras coisas. Eu vou tentar resumir mais. Tá sendo o meu primeiro vídeo sobre minha vida. E eu vou contar outras coisas sobre a vida trans, sobre N coisas pitorescas, que quem me conhece sabe que eu tenho muitas coisas pra contar. Muitas engraçadas, muitas tristes, mas é isso aí. Cheguei no meu destino, vou descer do carro, porque aqui é uma região que a gente tem que se cuidar com assaltos também, né? Um beijo pra todo mundo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deem um joinha aí nesse vídeo, certo, gente? Obrigada pra quem seguiu o vídeo até aqui. Eu sei que é um vídeo longo, mas é um vídeo pra quem tem interesse em saber esses detalhes da minha vida. Tá aí tudo contadinho, certo? Um beijo pra todo mundo.